Olá, boa tarde a todos e todas. A gente vai estar começando a nossa live daqui a pouquinho, tá? Mais alguns minutinhos apenas para a gente fazer os testes aqui devidos de configuração, esperar, né, mais um pouquinho as pessoas entrarem, e a gente começa daqui a pouquinho. Então, pessoal, eu queria, antes de mais nada, né, fazer uma breve apresentação, né? Também fazer um agradecimento aqui ao pessoal do Filosofia on Face, né, na pessoa do meu querido amigo, colega de Universidade Estadual do Ceará, o nosso Emiliano Aquino, né? E eu queria, né, em primeiro lugar, me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Araújo Costa, tá? Eu sou professor do curso de Física e do mestrado em Climatologia Aplicada da Universidade Estadual do Ceará e sou também, né, obviamente, ativista ambientalista, participo de diversos coletivos, né, participo do Ceará no Clima, que tem uma página, inclusive, no Facebook, vocês podem procurar depois, e faço né, um trabalho de divulgação científica relacionado à questão das mudanças climáticas, né, da questão ecológica em geral, mas em particular da questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, da emergência climática, do combate ao negacionismo. E eu queria também fazer o convite a todo mundo para procurar o nosso material, né? Eu tenho um blog, um canal do YouTube e uma página também no Facebook que se chamam O que você faria se soubesse o que eu sei. Após o encerramento, né, da transmissão, a gente vai colocar esses links aí e a gente espera contar com vocês, né, na divulgação, na ampliação desse nosso trabalho. Então, eu queria também, né, lembrar todo mundo que pode deixar comentários, né, na página. A gente já vai poder ler aqui esses comentários e vamos tentar responder a eventuais perguntas ao final, tá bom? Eu queria começar o nosso bate-papo lendo uma passagem de um livro muito, muito importante
para os dias de hoje, para entender os livros dos dias de hoje. É um livro, né, que não é tão longo, mas que é de uma extrema densidade. Né? É de um pensador que eu gosto muito. A passagem é a seguinte: sentimos-nos como se estivéssemos soltos num cosmos vazio de sentido e desresponsabilizados de uma ética que possa ser compartilhada, mas sentimos o peso dessa escolha sobre as nossas vidas. Somos alertados o tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos. Não para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos. A passagem é de um grande pensador indígena, do Ailton Krenak, na sua obra recente, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E vejam, né? A gente, na verdade, está de fato diante de uma crise sem precedentes, né? Com a pandemia do novo coronavírus. Eu queria apenas mostrar aqui rapidinho uma imagem para vocês que coloca em perspectiva a pandemia do coronavírus em comparação com outras pandemias do passado remoto e relativamente recente. Né? A gente tem a peste bubônica, né? A peste negra ou peste bubônica, como sendo aquela que dizimou, né, até onde se sabe, a maior quantidade de pessoas, né? Levou à morte a maior quantidade de pessoas, com 200 milhões. A segunda delas é a pandemia de varíola, que, apesar de ter se iniciado em 1520, trazida dos europeus para a América, ela matou 56 milhões de pessoas e essa pandemia, na verdade, não pode ser considerada como completamente encerrada. Ainda hoje, membros das comunidades indígenas morrem de varíola, né? Muitas vezes nos primeiros contatos com os europeus. Isso foi algo que aconteceu recentemente, por exemplo, com os Yanomami, como bem relatado pelo Davi Kopenawa, né, na sua obra recente, né, sobre a queda do céu. Né? Bom, Covid está aqui, por enquanto, né? Mas, obviamente, é lamentável que a gente tenha certeza que esses números vão se expandir muito, né, nos próximos dias. E a expansão dos números do coronavírus, que é algo virtualmente inevitável agora, eles, obviamente, são uma tragédia, uma enorme tragédia, a maior tragédia, talvez, dos nossos tempos. Mas, talvez seja, por outro lado, uma oportunidade ímpar de, parafraseando Ailton Krenak, escaparmos à cegueira. Né? E nesse sentido, o que é que a gente pode dizer da importância de termos essa menção a um pensador indígena no começo? Eu diria que parte da importância disso tem a ver com o que foi dito num texto chamado Os Involuntários da Pátria, pelo professor Eduardo Viveiros de Castro, quando ele afirma que o antônimo de indígena é alienígena. E no desenvolvimento do nosso tema hoje, justamente nós vamos adotar o oposto do indígena, o alienígena, como uma perspectiva. Nós vamos abordar o tema de hoje nos colocando no lugar de um. E a historinha que eu vou contar hoje para vocês é justamente a história de um ET, de um alienígena que visita a Terra daqui a alguns poucos milhões de anos. E, obviamente, como toda civilização tecnológica, muito provavelmente esse extraterrestre é curioso e vai fazer prospecções do que aconteceu com o nosso planeta, né? Do passado do nosso planeta. E para isso ele perfura a rocha. Né? Para isso ele perfura a rocha. Muito bem. Se um ET fizer isso daqui a alguns poucos milhões de anos, ele vai eventualmente se deparar com uma camada de sedimentos, uma camada de rocha,
que vai representar o que aconteceu nos dias de hoje, o que está acontecendo hoje, e que vai ser, obviamente, um passado para esse visitante do futuro sobre o nosso planeta. E, muito provavelmente, esse visitante do futuro ele iria se surpreender com o que viu, com o que encontrou. Em primeiro lugar, ele iria encontrar tecnofósseis. Né? Da mesma maneira como hoje nós somos capazes de encontrar, por exemplo, a pegada petrificada de um dinossauro numa rocha, ou o esqueleto de um peixe, ou a marca do esqueleto de um peixe numa rocha, esse extraterrestre seria, por exemplo, capaz de encontrar as marcas de uma placa-mãe de computador, ou de um resto de aparelho de celular. Né? Seriam tecnofósseis. Ele iria encontrar também vestígios de plutônio 239, que é um elemento químico que virtualmente não acontece, não ocorre na natureza, nem mesmo sendo produzido pela explosão de supernovas. O plutônio 239 é um resíduo de testes nucleares. E o pico da concentração de plutônio 239 nos sedimentos que seriam encontrados por esse extraterrestre marcariam justamente o início do uso de testes nucleares em massa, especialmente o que corresponderia à nossa década de 1950. Né? Ele também encontraria mudanças nos isótopos de carbono e, claro, evidências de uma extinção em massa, o que seria a sexta extinção no nosso planeta. Né? Essas descobertas desse extraterrestre iriam basicamente chamar a atenção para uma coisa, que há milhões de anos antes, ou seja, hoje, no presente, teria existido uma espécie com civilização tecnológica, inclusive capaz de produzir artefatos nucleares. Bem, se fosse capaz de investigar mais sobre o que aconteceu ou o que está acontecendo agora, esse extraterrestre realmente identificaria que essa espécie dominante seria um enorme predador. Em primeiro lugar, um enorme predador de matéria-prima. Né? Nós hoje movimentamos nas atividades de mineração 3 vezes mais rocha e sedimento do que todos os rios do planeta transportam juntos. Para se ter uma ideia, é isso que é necessário para que nós tenhamos, todos nós, né, um aparelhinho como esse aqui, de 150 gramas no nosso bolso, e vários de nós tenham carcaças de 1 tonelada de aço em nossas garagens. Para a gente ter uma ideia, são necessários para nós obtermos os 50 ou mais de 50 elementos químicos necessários para produzir um único celular, desde o alumínio da carcaça, o cobre dos condutores, o paládio e o ouro dos circuitos integrados, o lítio e o cobalto das baterias, nós precisamos minerar 70 kg de rocha. São 70 kg de rocha para produzir um único aparelhinho desse. E é impressionante isso. A gente teria que parar e pensar que nós estamos transportando o tempo todo 70 kg de rocha quando andamos, quando ficamos por aí usando um aparelhinho como esse. Da mesma maneira, imagine que cada automóvel demanda cerca de 1 tonelada de aço na sua produção. E hoje nós temos mais de 5 bilhões de aparelhos celulares no planeta e temos mais de 1 bilhão de veículos automotivos. Daí dá para se ter uma ideia da quantidade de demanda de minério, de matéria-prima que é colocada o tempo todo. E é por isso que é preciso imaginar que Mariana, Brumadinho, obviamente são crimes imperdoáveis. A Vale, a Samarco são empresas criminosas, não tenhamos dúvida disso. Mas é preciso entender que isso não é apenas um acidente, um caso isolado. A própria demanda sempre crescente de matéria-prima faz com que ocorrências raras, que são desses crimes ambientais e crimes contra a humanidade, eles se tornam cada vez mais prováveis. Né? A necessidade de atender essa demanda louca tem uma conexão, né, com as tragédias de Mariana e Brumadinho. É preciso
Que a gente entenda também é preciso que a gente entenda também que nós somos enormes predadores de energia. E é preciso situar isso aí, né, quando a gente fala, né, de antropoceno. E nós vamos daqui a pouco falar, de fato, do que significa isso. Somos enormes predadores de energia, especialmente porque o modo de vida que nós construímos, especialmente a partir da grande aceleração capitalista de meados do século XX, é extremamente intensivo em energia. Para a gente ter uma ideia, o nosso organismo, o nosso corpo biológico, ele demanda cerca de 2.000 quilocalorias diárias para se sustentar, né, para nós vivermos. No entanto, a demanda energética de um estadunidense médio para não apenas, obviamente, se sustentar, sustentar o corpo biológico, mas para sustentar a calefação de uma casa grande, movimentar o seu SUV pelas estradas, para manter todos os aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos que ele possui ligados, para produzir os bens de consumo que diariamente ele adquire na forma de mercadoria, a demanda energética associada a isso é muito maior. É da ordem de 200.000 quilocalorias por dia. Ou seja, a gente está falando de algo 2 ordens de magnitude, 100 vezes maior do que a nossa demanda biológica. Então nós viramos também predadores de energia que demandam cada vez mais para o modo de vida que nós adotamos, que uma proporção gigantesca, né, da geração de energia seja apropriada por nós dentro do sistema Terra. E isso, essa demanda de energia enlouquecida, que gira essa roda acelerada de extração, produção, consumo e descarte, ela basicamente veio sendo atendida nos últimos 2 séculos pela queima de combustíveis fósseis, né? Pela queima de carvão, petróleo e gás, que nos coloca na sinuca de bico da emergência climática. Mas, claro, também como predador, e aí a gente começa a falar de temas mais próximos, talvez, do aspecto da pandemia, que é, né, a gente vai começar a falar de algo que aproxima mais antropoceno e pandemia, né? E aí a gente vai perceber como a pandemia é uma face do antropoceno. Nós somos também consumidores vorazes de carne. E eu queria, né, eu queria mostrar para vocês aqui, vou compartilhar rapidinho, uma imagem que mostra o crescimento acelerado do consumo de carne em escala global. Segundo os dados que eu estou mostrando aí, que são basicamente dados da FAO, em 2018 nós tínhamos nada menos do que 320 milhões de toneladas de carne sendo consumidos. Ou seja, nós estamos falando de uma quadruplicação desse consumo em 50 anos. Não, isso não acompanhou o crescimento populacional. E é importante que a gente lembre isso, né? O aumento da demanda de energia, o aumento do consumo de carne e um sem número de outras variáveis não ocorre na proporção direta do crescimento da população humana. Ocorre, na verdade, de maneira mais acelerada ainda, o que tem uma relação intrínseca, não apenas com a quantidade de seres humanos, mas, sobretudo, com o modo de vida adotado. Obviamente, nós vamos entrar em detalhes depois, mas eu queria lembrar que carne não é algo abstrato. Carne, na verdade, é cadáver, né? E eu queria lembrar a vocês que a ciência recentemente mostrou muito bem que, no mínimo, todos os répteis, todas as aves, todos os mamíferos, somos, todos nós, indivíduos com capacidade de, nos nossos cérebros, produzir sonhos. Todos esses seres têm a capacidade de sonhar. Nós somos, portanto, 500 bilhão de indivíduos sonhadores, pelo menos répteis, aves e mamíferos. E o que acontece, portanto, é que, para atender a essa demanda enlouquecida
de carne, de 300 milhões de toneladas de carne consumidas pela humanidade a cada ano. O que acontece é que nós estamos levando à morte cerca de 70 bilhões de seres sencientes. Cerca de 70 bilhões de sonhadores. 14% dos seres que sonham nesse planeta são todo ano levados à morte para saciar a fome de carne do mundo. Obviamente a maior parte deles são aves, são galinhas, né? Mas juntam-se também porcos, perus, carneiros, bodes e obviamente bovinos, né? Bois e vacas. Então, eu queria que a gente realmente pensasse bastante nessa perspectiva também, né? Porque nós não somos, se não parte dessa biosfera, nós somos parte, inclusive, da que eu costumo chamar de morfeosfera, ou seja, uma esfera dos sonhos. Nós compartilhamos a capacidade de sonhar com todos esses seres, né, do nosso planeta. E eu diria que é preciso que a gente entenda, né, o impacto que tem a indústria da carne, não apenas na sua perspectiva ambiental, climática, sanitária, que nós vamos falar daqui a pouco, mas também na sua perspectiva ética, né? Preciso que a gente traga esse conceito. Bom, eu queria, obviamente, também, nessa nossa abordagem, eu queria introduzir uma outra informação relevante, eu acredito que vocês estejam visualizando agora, que é o conceito de limites planetários, né? E esse conceito ele tem tudo a ver com o antropoceno, porque o antropoceno, na medida em que ele representa a dominância da humanidade organizada sob o modo de produção de mercadorias, sob o modo de produção capitalista, sobre os ciclos e fluxos de matéria e energia do sistema Terra, o antropoceno representa uma violação dos chamados limites seguros da humanidade. E é impressionante o seguinte, que esse deveria ser um conceito muito básico, muito primário. Uma vez que, bom, os adultos costumam falar sempre, né, que as crianças têm de ter limites, as pessoas sabem o que é um limite de velocidade e as pessoas sabem principalmente, né, o que é o limite do cartão de crédito e o limite do cheque especial. E é uma vergonha que muitas vezes a gente tenha que se referir a uma abstração, que é dinheiro, para que as pessoas entendam um conceito como de limites, quando aplicado a coisas muito mais relevantes, muito mais concretas, palpáveis, materiais, que são justamente os limites planetários. Esses limites são 9, como vocês podem ver aí nesse círculo. O clima, a biodiversidade, o uso da terra, o uso de água doce, os fluxos biogeoquímicos, com destaque para os fluxos de nitrogênio e fósforo, o pH dos oceanos, a concentração atmosférica de aerossóis e o ozônio estratosférico. E também, claro, a presença de novas entidades, ou seja, poluentes no ambiente, o que vai do lixo radioativo até o plástico. A gente não vai poder falar de todos eles, mas eu queria, obviamente, lembrar que alguns desses limites estão muito concatenados com a pandemia, né? E que limites seriam esses? A gente vai falar no minuto, né? Um deles é justamente a degradação ambiental. Eu estou compartilhando agora um dado também da FAO que mostra como é que o uso da terra foi radicalmente modificado para atender a nossa demanda alimentar, ao nosso tipo de dieta, e é uma dieta que é basicamente, né, muito intensiva em carne, ou seja, no holocausto, né, de dezenas de bilhões de seres sencientes todo ano. Essa degradação ambiental, ela vem do fato de que, bom, 29% da superfície do planeta é de continentes, mas apenas 71% é habitável ou agricultável. O que acontece nesses 71% é que que obviamente inicialmente eram florestas, né, ou outros biomas, outras matas, hoje nós temos apenas isso reduzido a 37% de florestas,
39 milhões de quilômetros quadrados, e 11% de outros biomas arbustivos, né? Como o nosso cerrado, nossa caatinga, a savana africana e muitos outros. Percebam que hoje, 50% do que seria essa terra habitável é dominada pela agropecuária. Né? 1% é infraestrutura, área urbanizada, né? Enfim. Então, o grosso da degradação ambiental está relacionado à agropecuária. Mas agora aí é que vem o dado mais importante. Desses 51 milhões de quilômetros quadrados destinados à agropecuária, apenas 23%, ou seja, 11 milhões de quilômetros quadrados, são destinados à produção dos vegetais que alimentam os seres humanos. Esses 23% respondem por 82% das calorias que consumimos e 63% das proteínas que consumimos. Os outros 77% da área, ou 40 milhões de quilômetros quadrados, o que é mais do que as florestas do planeta, estão dedicados à produção de carne, ou seja, à produção de cadáveres. Esse 77% da cobertura de terra habitável ou agricultável é dividida entre pasto e culturas que são exclusivas ou majoritariamente destinadas à alimentação de animais confinados. E aí eu me refiro, por exemplo, à soja brasileira. 2/3 da soja brasileira, ou 3/4 da soja brasileira, não tem finalidade a alimentação humana. É ração. O grosso disso vai virar ração de porcos na China. Boa parte da produção de grãos do planeta é para alimentar aves e suínos e bovinos confinados. O que acontece é que 77% dessa área supre apenas 18% das calorias humanas, das calorias usadas por seres humanos, e apenas 37% das proteínas. O que mostra, obviamente, que uma dieta à base de vegetais seria uma alternativa óbvia para reduzir a pressão sobre os ambientes, sobre os biomas, conter o desmatamento, conter a degradação ambiental e, obviamente, permitir o uso de áreas para outras finalidades, como reflorestamento, como até mesmo a produção de matéria para bioenergia, o que é fundamental para que a gente possa, né, efetivamente, inclusive, tratar outras questões fundamentais e urgentes, como a crise climática. Né? Percebam então que esse primeiro aspecto que eu toquei, da mudança do uso do solo, é uma parte essencial do problema. Nós estamos cada vez mais avançando sobre ambientes silvestres, estamos cada vez mais colocando pressão e fazendo contato com espécies silvestres. Cada espécie silvestre tem o seu repositório viral. Cada espécie silvestre tem uma carga viral própria. Obviamente, em condições pré-antropoceno, as chances de um vírus ou uma mutação desse vírus eventualmente sair de um organismo, de um animal silvestre e ir para um ser humano era virtualmente nula, era muito pequena. Hoje em dia, nós temos uma outra situação. Essa invasão humana dos ambientes silvestres coloca-nos cada vez mais em contato com essas cargas virais. Então, as chances de uma contaminação é cada vez maior. Então, esse é o primeiro fator que eu queria que nós guardássemos. Degradação ambiental tem tudo a ver com pandemia. Eu queria mostrar um outro slide aqui para vocês agora, que está relacionado com o fato anterior, né, com a degradação ambiental e a demanda por carne, mas é num outro aspecto. É no terreno da domesticação da biomassa terrestre. Para a gente ter uma ideia, e esses gráficos aí são realmente chocantes, eu diria o mínimo, cerca de 96% da biomassa de mamíferos do planeta é domesticada. 60% disso é gado. 36% humano. E apenas 4% da biomassa de mamíferos permanece silvestre. Escutem o que eu estou lhes dizendo. Nós temos 15 vezes mais massa em animais de criação
do que em animais silvestres. Nós temos 15 vezes mais massa em bovinos, suínos, caprinos, do que em tudo que você possa imaginar de mamífero silvestre. Da onça pintada ao tamanduá, da capivara ao mico-leão, do orangotango ao elefante, da girafa ao rinoceronte, do tigre ao gnu, ao alce. 15 vezes mais. E um outro dado também estarrecedor é o que tem do lado. É o fato de que 70% da biomassa de aves está em granjas. De cada 100 kg de aves no planeta, 70 kg estão em granjas. 30 é todo o resto. Todo o resto que canta, saltita livremente, seja em ambientes urbanizados, seja em ambientes silvestres. Isso, obviamente, é uma calamidade, não apenas ambiental, mas é uma calamidade sanitária. Se vocês perceberem, se a memória de vocês não falha, boa parte das últimas grandes pandemias tem uma relação direta com a agropecuária, particularmente com o confinamento animal. Né? Gripe aviária, gripe suína, esses são os nomes populares. Que pena, os slides não estão aparecendo. Puxa, ok. Eu vou seguir então sem os slides, lamentavelmente. Mas enfim, nós temos hoje esse quadro em que dois aspectos da crise ecológica, um deles, a degradação de habitats, que coloca em contato cada vez mais espécies silvestres e espécies domesticadas, e o próprio confinamento animal, são duas bombas relógio, né? Em termos de probabilidade, de aumento da probabilidade da chance de um vírus que é típico de uma espécie, característico de uma espécie, migrar para outra, seja diretamente para humanos, seja para uma espécie de animais que servem de alimentos a humanos. Muito bem, mas vamos prosseguir então, porque não é só isso. Não é só isso. É preciso entender que o antropoceno, ou seja, essa dominância da espécie humana organizada sob o capitalismo em torno do sistema Terra, é estreitamente vinculado à globalização. Então existe um enorme fluxo de DNA, um enorme fluxo viral associado às atividades humanas. Pensemos, por exemplo, não apenas as viagens internacionais de pessoas. Hoje, isso é, obviamente, uma condição fundamental para que o coronavírus tenha virado pandêmico. Nós temos todas as grandes cidades do planeta conectadas em questão de horas. Né? Então, rapidamente, uma contaminação pode se espalhar. Mas não é só isso. É preciso que a gente entenda que tem outros fatores também associados. Um deles é o transporte de carga e a introdução de espécies invasoras. Por exemplo, água de lastro em navio, né? É a água que as companhias de navegação utilizam para compensar o peso dos navios quando eles estão sem carga. Né? Quando o navio descarrega, ele fica muito leve, tende a flutuar demais, e aí essa ausência de carga é compensada colocando água em determinados compartimentos no casco do navio. Mas essa água é do mar e ela traz tudo dentro. Né? Por exemplo, o coral-sol que invadiu, né, os mares das Américas do Caribe, a partir justamente desse tipo de transporte. Então nós estamos constantemente trazendo, através das cargas que circulam planeta afora, vírus. Né? Outro aspecto importante, ou outros dois aspectos importantes, tem a ver mais de maneira indireta, através da questão da mudança climática. São eles, primeiro, o derretimento, né, de geleiras, do permafrost, etc., que expõem a decomposição, matéria orgânica que estava congelada há dezenas ou centenas de milhares de anos, e, eventualmente, a exposição dessa matéria orgânica à decomposição pode ressuscitar, né, vírus que estavam adormecidos
há muito tempo, né? Então, essa é uma outra fonte de doença relevante. Também ligada à mudança climática tem a questão da mudança na faixa de habitat, no habitat de vetores de doenças, né? Um caso já bastante bem reportado sobre isso é o avanço da dengue rumo a latitudes mais altas, né? A dengue, muito exclusiva dos trópicos em geral, ela já avança sobre latitudes mais altas porque o aquecimento global permite, né, a reprodução e a manutenção do Aedes aegypti nessas condições. Lembrando que o Aedes aegypti também é um caso de espécie invasora. E, por fim, a própria mudança dos habitats devido ao aquecimento global, à mudança climática, força a migração de espécies. Então, espécies que não tinham contato umas com as outras passam a ter contato. E isso permite uma troca viral entre essas espécies cada vez mais acelerada. Antes, os principais transportadores de vírus eram talvez as aves migratórias. Hoje, não. Nós, de longe, substituímos as aves migratórias como vetores de transmissão a longas distâncias de material viral, né? Então, percebam que tudo isso está concatenado. O que eu quero dizer, no entanto, é que o coronavírus ele serve, nesse aspecto, como algo muito ilustrativo, mas ele está longe de ser o, aspas, patógeno perfeito, ou a tempestade perfeita, né? O que seria a tempestade perfeita seria algo muito mais trágico, muito mais grave. Seria um vírus tão contagioso quanto o novo coronavírus, com também um tempo longo de incubação, um tempo de contágio assintomático longo, mas que fosse mais letal, né? E isso, principalmente, isso é perfeitamente possível acontecer. Isso seria muito mais grave ainda numa situação de caos climático generalizado. Eu quero lembrar aqui um exemplo, por exemplo, que não é de nenhum país do terceiro mundo, nenhum país do sul global. Eu estou falando dos Estados Unidos, vou falar aqui da Louisiana, da região de Nova Orleans. Quem lembra do Katrina, né, que, salvo engano, em 2004 atingiu com uma fúria imensa o sul dos Estados Unidos, em particular Louisiana e a região de Nova Orleans. A gente lembra, inclusive, que aquela região ficou desassistida durante muitos dias, uma região, né, de maioria negra, de maioria pobre. Imagine e lembre que hoje os Estados Unidos estão estão sendo atingidos com força total pela pandemia. E, obviamente, os olhos se voltam mais para Nova York, por conta do número de pessoas. Mas o local que hoje concentra a maior proporção de doentes e mortos não é Nova York, é a região metropolitana em torno de Nova Orleans. Imagine isso numa situação concorrente, casada ao mesmo tempo com um grande furacão, com uma grande catástrofe climática. Imagine a situação hoje dos refugiados, sejam refugiados ambientais, sejam refugiados de guerra. Como é que você vai chegar e dizer para evitar aglomeração nesse caso? E imagine o caos climático multiplicando por 10, por 100, por 1000 esse quadro. Eu quero que vocês lembrem, por exemplo, que Bangladesh, né, é um país que fica ali no subcontinente indiano, né, no sul da Ásia, pertinho ali da Índia. E Bangladesh é um país que tem a área do nosso Ceará aqui, aproximadamente. Tem 154 milhões de pessoas lá, 100 milhões dessas pessoas moram a menos de 10 metros do nível do mar. Uma elevação do nível do mar de escala de poucos metros produzirá dezenas de milhões de refugiados climáticos. Como é que você combate uma pandemia num quadro desse? Porque, assim, para mim não resta dúvida, nós só temos uma alternativa, que é receber de braços abertos os irmãos e irmãs de Bangladesh ou de qualquer outro local afligido por uma catástrofe climática. Então, como eu disse para vocês, né, usando as palavras do Ailton Krenak, né, que fala de oportunidade de escapar à cegueira. A Covid-19 não é nem de perto, né, uma catástrofe do tamanho do que pode se abater sobre nós, mantida essa nossa lógica irresponsável de permanecer sentado em cima dessa bomba relógio de pandemia e caos climático, né? E acho que esse é o ponto, talvez, né?
nós estamos sentados numa bomba relógio, de muito mais alcance, muito mais profunda, de muito maior escala, né? E muito mais irreversível do que aquilo que a gente vislumbra hoje. A gente já eu estou vendo aqui os comentários, vou passar por eles depois, viu, gente? Não estou ignorando, não. Apenas fechar aqui a nossa exposição inicial. Mas então, lembrando que, nesse caso, nós já temos falado de que as coisas não vão voltar ao que eram antes, que a gente vai precisar, né, reconstruir a economia, nós vamos precisar mudar o que está sendo feito. Nós não temos ideia de quão irreversível é algo mais profundo. Como eu disse, uma pandemia com um vírus, desculpa a redundância, mas um vírus mais virulento, numa condição agravada de aquecimento global, com o planeta 2, 3 graus mais quente. Eu queria então lembrar da célebre frase, né, do Walter Benjamin, em que ele dizia que, se referindo, né, ao capitalismo, muitas vezes as pessoas que pensam uma sociedade alternativa ao capitalismo não pensam que, na verdade, o capitalismo tem tudo a ver com essa aceleração, né, com essa dominância sobre a natureza, essa dominância irresponsável. Né? Então, diferente de muitos pensadores, né, que imaginam alternativas ao capitalismo, Walter Benjamin falava de freio de emergência, ou uma frase que eu gosto muito, de que é preciso cortar o pavio que queima antes que a faísca atinja a dinamite. Bom, e eu vou fazer uma última tentativa aqui, e aí vocês me dizem se funciona ou não. Né? Eu vou tentar colocar um slide aí. Mas é um slide que eu posso descrever em palavras também. Porque é um slide que diz respeito à famosa curva que a gente quer achatar. Né? Acho que todo mundo testemunhou, todo mundo já viu a famosa curva de contágio do novo coronavírus, em que a ideia é que a gente tem um crescimento exponencial, e se esse crescimento exponencial for muito acelerado, muitas pessoas se contagiam ao mesmo tempo, e a gente ultrapassa muitas vezes a capacidade do sistema de saúde em socorrer essas pessoas. E portanto, é fundamental achatar a curva, né? Achatar a curva. Eu quero dizer para vocês que nós já ultrapassamos esse limite em relação a outra coisa, que são justamente o limite do uso, né, de terra, água, possibilidade de emissões de carbono, etc. Nós passamos da capacidade de carga do sistema terrestre. Né? Então nós entramos justamente na situação que é o paralelo ao SUS entrar em colapso, de não ter leito para atender pessoas em pandemia. Nós estamos nessa situação em relação ao sistema Terra. Então, mais do que nunca é necessário supressão para achatar essa outra curva, né? Porque a irreversibilidade e a gravidade do processo é muitas vezes maior do que a da pandemia. E aí eu queria então fazer mais um paralelo. Esse paralelo tem a ver com a supressão que a gente está fazendo aqui como a principal e a única alternativa para conter, para limitar o alcance do contágio pelo coronavírus, né? Para desacelerar a crise pandêmica, que é supressão. Supressão significa, obviamente, né, que muita gente fica em casa, mas não só isso, que muitas atividades econômicas deixam de ser realizadas. E eu queria que a gente pensasse muito seriamente nisso. O que é que de fato é essencial? Né? Eu acredito que a supressão que a gente está experimentando mostra que uma quantidade enorme da produção, do trabalho que é realizado é desnecessário, é perdulário. Né? Expõe a nu algo que eu tenho dito há muito tempo, né? Nós já temos muito trabalho morto e que, portanto, a altíssima produtividade do trabalho permitiria que nós tivéssemos jornadas de trabalho muito mais curtas do que nós temos hoje para produzir aquilo que de fato é necessário. E aí, necessário, eu incluo a produção de conhecimento, a produção artística, eu incluo tudo isso.
né? Não apenas alimento, não apenas vestimento, não apenas bens essenciais materiais, mas eu falo também de bens essenciais imateriais. Percebam que a gente poderia estar falando, e eu não sei o que é que aconteceu com o movimento sindical, porque quando eu era jovem, o pessoal falava de jornada de trabalho de 40 horas. Eu não sei cadê o movimento sindical que não fala em jornada de trabalho de 20 horas, de 15 horas, em final de semana de 3 dias, em 2 períodos de férias de 45 dias por ano. Isso é absolutamente viável, dada a produtividade do trabalho hoje. E mais, isso é totalmente viável, especialmente se a gente for capaz de mudar a lógica da produção de alimentos de uma dieta baseada na carnificina para uma dieta baseada em vegetais, né? Cobrindo muito menos área, né? E possibilitando a restauração, a recuperação do metabolismo com a natureza. E aí eu queria... tem uma gatinha aqui querendo dar um pulo. Foi para trás do computador. Mas obviamente tive que tirar a caneca do meio. Mas enfim, eu queria usar também aqui uma citação de um pensador que eu acho bastante necessário para entender os dias de hoje, que é o Bruno Latour, né? Num artigo que ele publicou agora, nesse último domingo, ele diz algo mais ou menos assim. Mais ou menos não, enfim, tradução, né? Ficou provado que é possível, em questão de semanas, suspender em todo o mundo e, ao mesmo tempo, um sistema econômico que até agora nos diziam ser impossível desacelerar ou redirecionar. Eu acho que essa lição é fundamental que a gente tire de tudo isso, né? Nós temos uma enorme economia voltada no aumento eterno do PIB, né? Baseado na lógica de crescimento infinito, e é uma lógica tão absurda que, se nós pensarmos bem, um revólver e os projéteis desse revólver, algo cujo único objetivo é matar, desde que isso seja produzido e comercializado, isso entra na conta do PIB. Mas uma fruta que você colher no quintal, né? Ou se você tiver uma pequena hortinha, mesmo dentro de um apartamento, e colher uma pimenta, ela não entra no PIB. Né? Então tem alguma coisa muito errada nisso. Tem alguma coisa muito errada em que itens supérfluos, itens de luxo, tudo que é perdulário, entra na contabilidade do PIB e um rio limpo, não. Na verdade, o rio vai entrar no PIB quando aconteceu o assassinato do rio, como o Rio Doce, né? com os crimes aí, com o crime da Samarco, né? E dentro do PIB poderia entrar, por exemplo, uma descontaminação do rio. Vejam que coisa mais absurda. O ato de exterminar um rio e suas formas de vida e, entre aspas, recuperá-lo ou aproximá-lo do que ele era antes, ou seja, algo que é basicamente voltar para um estado parecido ao original, só que mais empobrecido, isso entra 2 vezes no PIB. Deixar o rio como está, não. Então, é uma lógica econômica absolutamente irracional. E aí, eu vou fazer aqui as mesmas perguntas que o Latour fez ao final desse artigo, traduzido pela minha querida Débora Danowski, né? lá da PUC do Rio. Né? As perguntas são, primeira, quais as atividades agora suspensas que você gostaria que não fossem retomadas? Segunda pergunta, descreva por que essa atividade lhe parece prejudicial, supérflua, perigosa, sem sentido, e de que forma o seu desaparecimento, suspensão, substituição tornaria outras atividades que você prefere mais fáceis. Terceira pergunta, que medidas você sugere para facilitar a transição para outras atividades daqueles trabalhadores, empregados, agentes, empresários que não poderão mais continuar nas atividades que você está suprimindo? Quarta, quais as atividades agora suspensas que você gostaria que fossem ampliadas, retomadas ou mesmo criadas a partir do zero? Quinta, descreva por que essa atividade lhe parece positiva e como ela torna outras atividades que você prefere mais fáceis, harmoniosas, pertinentes, etc. E a sexta e última, que medidas você sugere para ajudar os trabalhadores, empregados, etc., para retomar, desenvolver, criar essas novas atividades? São as perguntas que Latour fez. E eu acho que é o dever de casa coletivo, é o dever de todo mundo trabalhar para respondê-las, não apenas em teoria, respondê-las em prática. Né? Porque, com efeito, nós entramos em algo que vários autores chamam de ruptura metabólica, né? Que Latour chama de mutação ecológica, tem vários termos disso. Né?
mas que basicamente tem a ver com o conceito de antropoceno, nova época geológica em que a humanidade, obviamente não a humanidade por igual, né, se tornou força dominante, né, sobre os fluxos geológicos. É importante a gente, obviamente, fazer uma sinalização nessa questão da desigualdade, né, para a gente não pensar que o termo aí se refere a uma humanidade homogênea. Não. Para a gente ter uma ideia, um integrante da camada dos 10% mais ricos dos Estados Unidos emite nada menos do que 50 vezes mais CO2, perdão, 500 vezes mais CO2 na atmosfera do que um habitante pobre, né, de um habitante de um país africano pobre como Chad, República Centro-Africana, Ruanda e outros. Né? Então, veja, não é por igual. Mas, enfim, o antropoceno levou justamente à ultrapassagem da capacidade da Terra. Tá? E aí, eu queria, portanto, né, saber de vocês, vou fazer uma última tentativa aqui de compartilhamento da janela, porque para mim é importante. Eu queria justamente que a gente pensasse que não há alternativa para nós se nós pensarmos como o alienígena. Né? A descrição da pegada humana nas rochas é uma descrição feita por um alienígena, que nos vê de fora. Né? Nós não podemos pensar como o alienígena. Nós precisamos pensar como indígena, recuperando justamente a oposição feita por Eduardo Ribeiro de Castro. Né? Ou seja, nós precisamos pensar em transformar a história a partir de dentro, o que requer outro pensamento, outra forma de ver o mundo. E talvez nesse sentido, olhar de fora seja possível e necessário apenas da maneira como Carl Sagan, e eu queria encerrar com isso, como Carl Sagan nos brindou ao chamar o posicionamento, né, da câmara da sonda espacial para voltá-la para a Terra e capturar a Terra num momento de quase fragilidade, né, como um pálido ponto azul. E eu queria fechar com as palavras de Sagan. Olhem de novo esse ponto. É aqui a nossa casa, somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar. Cada ser humano que já existiu viveu a sua vida nele. O conjunto da nossa alegria, do nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, cada criança cheia de esperança, inventor, explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superastro, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó, suspenso no raio do sol. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da toda a presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, único lar que conhecemos até hoje. E é precisamente fazendo a negação do alienígena, afirmando o indígena, colocando o conhecimento e o pensamento tradicional, personalizado por Ailton Krenak, com o pensamento científico trazido por Carl Sagan, que eu queria encerrar essa nossa intervenção inicial. Eu vou agora dar uma olhadinha nos comentários aí para ver, né, como está a interação, mas já deixo um abraço enorme para todo mundo e sugerindo que vocês visitem depois para ver os comentários. Vou colocar vários links nos comentários, inclusive do meu canal, fanpage e blog, intitulados O que você faria se soubesse o que eu sei. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossos queridos Marcelo Soares, Gerson Neto, Sinuê, a minha colega Adriana, muita gente maravilhosa, né? Saudando aqui. Marcelo dizendo que com certeza eu irei estabelecer a relação dessa pandemia com as mudanças climáticas e a necessidade do decrescimento. Sim, eu já fiz parte disso. Outro enfoque eu vou ter, já fazendo uma propaganda, uma outra live, essa promovida pelo Ceará no Clima, na sexta-feira. A gente vai aprofundar mais
a conexão clima e pandemia, tá? Então fica a dica. Grande Aurilânio, Felipe Neres, meu aluno. Olá, Benedito, consumimos muito, mas dialogamos menos do que poderíamos. Perfeito, Benedito, com toda certeza. A Helena diz que com certeza Copenau e Krenak são chave para entendermos o antropoceno. Eu concordo plenamente, né? Esse pensamento indígena, né, que emerge, ele é fundamental. É a contribuição crucial do Sul para resolvermos, para desatarmos esse nó. Né? Quem deu esse nó não soube dar, né? Como diz inclusive o canto entoado aí nas nossas aldeias. Daiane, confesso que essa informação sobre a carne me deixou mal. A gente precisa repensar, precisamos colocar o dedo na ferida. Né? Precisamos repensar tudo. A nossa produção energética, o nosso consumo e inclusive a nossa dieta. Né? Tomara que essa parada tenha pelo menos esse lado positivo, nos leve a refletir. Eliábia, falando muito conhecimento, parabéns, professor. Obrigado a você, Eliábia. O Vic lamenta que a gente não está vendo as imagens, pois foi uma pena. Matheus Uchoa, na mosca, Big Farms, make Big Flu, sem dúvida. Nós estamos, né, pandemia tem tudo a ver com essa lógica maluca, né, do agronegócio e da produção em massa de carne, né, animais confinados e tudo mais. Fábio Aquino fala que esquecemos do nosso íntimo mais natural. Sim, nós precisamos de reconexão com a natureza. Né? O capital, perfeitamente, Fábio, o capital alienou, né, nos distanciou do mundo real. Nós precisamos entender verdades básicas. Uma delas é: nós não comemos dinheiro. Nós não comemos dinheiro. Né? Nós não bebemos petróleo. Alana falando excelentes pontuações. Valeu, Alana. Obrigado, Wilson. Realmente uma pena que os slides não estão aparecendo. Wilson, Emiliano. Virna falando que a temática é interessante e as informações relevantes. Valeu, Virna. Valeu, Romero. Helena pede para que eu disponibilize os slides. Eu vou tentar organizar esses gráficos numa plataforma para disponibilizar para vocês. Pode deixar. Sinuê falando que as informações são precisas, muito bem. Mais uma vez o Vic, mais uma vez o Wilson. Bom, Marcelo fala se eu tenho ideia da redução da emissão de carbono que essa pandemia pode causar. Veja, mesmo com uma retomada de atividades econômicas na China, pode ser que as emissões de CO2 globais caiam em algo como 5 a 7%. Nós não temos ainda esse cálculo fechado, mas é possível que sim. O que é lamentável é que 5 a 7% é justamente o que é necessário para que a gente entre em rota de corte pela metade das emissões até 2030 e descarbonização completa da economia até 2050. Mas nós precisamos fazer isso não como resultado, né, não como efeito colateral de uma pandemia, mas sim como algo organizado, até para que os setores da economia que estão perdendo espaço, eles não voltem a ganhar espaço no futuro. E ao mesmo tempo que as pessoas não fiquem sem seu sustento. A gente precisa que outra economia emerja para e passo, a economia da indústria do reparo, a economia das energias renováveis, a economia da agroecologia, da agricultura urbana e periurbana, da permacultura, da reciclagem. A gente precisa ter uma outra economia emergindo em paralelo com o decrescimento, com a retirada de cena dessa economia. Né? A Maria diz que é caótica a situação, perfeita a exposição. Beleza, Maria? O tema realmente é complexo, a gente está tentando dar conta disso. Luiz Carlos, parabenizo pela iniciativa. Valeu, Luiz Carlos. Meu velho amigo Renato Ribeiro, o que seriam objetivamente as atividades necessárias? Dentro dos marcos do capitalismo seria possível suprimir o trabalho? Muitas são, meu querido. A maior parte do que a gente faz tem a ver com obsolescência programada, obsolescência percebida. Né? Muito do que é produzido poderia deixar de ser produzido, é bem supérfluo. Nós temos uma produção excessiva de bens materiais, de roupas a celulares, tudo que você possa imaginar tem sido produzido em excesso. A gente precisa realmente conter a explosão de extração, produção, consumo e descarte que está condenando, né, a humanidade e boa parte da biosfera que nós conhecemos. A indústria da propaganda, a indústria da embalagem, quer dizer, o plástico, hoje nós temos, a cada 5 toneladas de peixe no oceano, nós temos 1 tonelada de plástico. Se nada for feito, as duas curvas se encontram em 2050. 1 tonelada de peixe para cada tonelada de plástico em 2050 está aí, gente.
2050 está aí. Eu tenho uma bebê de 7 meses. Eu estou falando de quando Gretinha for ter 30 anos. Né? Então, é preciso que a gente acorde. Né? Simplesmente isso. Tá? Eu sou pai de 3 figuras lindas, maravilhosas, a Bárbara, o Arthur e a Greta. E essas 3 pessoas devem estar vivas, vão estar na sua idade adulta em meados desse século. Então, que raios é isso? Que grau de cegueira violento nós estamos submetidos? Né? Mais uma vez a saudação aí do Fábio Aquino, da Joana Carneiro, Francisco Clébio, Matheus parabeniza pela conclusão, valeu meu camarada, Letícia também elogia, Wesley pede o e-mail, a gente entra em contato no privado, Wesley, Paul parabeniza a exposição, Rogério também, Aurilânio, Fabiana, enfim gente, eu vou encerrar por aqui, porque a gente chegou a 1 hora, eu acho que é o teto, tá? Mas eu vou passar os comentários a limpo depois, vou dar uma olhada, me comprometo a tentar complementar a informação, né? Forte abraço para todo mundo, né? Fiquem em casa, muita força e vamos revolucionar o mundo. É necessário. Precisamos de uma outra relação com a natureza para enfrentar pandemias e caos climático, para garantir futuro para jovens e crianças. Tudo de bom para vocês. Fiquem em casa.